Mundo marcial verdadeiro. Capítulo 571. Escapando ileso. Drogas. Não ouse fugir. Os olhos dos dois anciões da seita do fogo lhe ficou vermelho. No momento em que viram Yi Yun desaparecendo nas nuvens, eles imediatamente o perseguiram. Se eles deixaram Yi Yun escapar hoje, como eles manteriam até mesmo parte de seu auto-respeito? No entanto, a velocidade de Yi Yun era muito rápida. Sua técnica de movimento, Golden Crow Sun, fazia parte da coleção Lord Azuri Yang e era mais adequada para o cultivo de Yi Yun. Pode-se até dizer que foi feito sob medida para Yi Yun. Após uma pequena perseguição, os anciões da seita do Fogo Li não tiveram escolha a não ser parar. Isso aconteceu porque eles não puderam mais encontrá-lo em sua área de percepção. Na verdade, apenas pela velocidade de Yi Yun, eles puderam entender que lá não era uma chance para eles acompanhá-lo. O jovem no nível semente do Tao lutou com 3 anciões do nível descoberta Yuan e então escapou ileso. Além disso, ele também cortou a mão de Shen Tushan e também causou a morte de 8 jovens estudantes da seita do Fogo Li. E no final, eles tiveram que assistir desamparado enquanto ele desaparece sem poder fazer nada. Isso foi ridículo. Assim que a notícia se espalhar, certamente fará o estômago das pessoas explodir de tanto rir. 2 deles estavam extremamente deprimidos. Quando voltaram, seus rostos estavam mais pretos do que o fundo da panela. O que aconteceu hoje foi a maior humilhação de todas as suas vidas. Não é preciso dizer que no futuro Yi Yun pode vir em busca de vingança. Para se tornar o objeto da vingança de tal monstro, ao longo de vários anos, Yi Yun será capaz de picá-los como vegetais. Além disso, Yi Yun pode nem mesmo precisar para fazer qualquer coisa. Eles provavelmente serão punidos no momento em que retornarem à seita. Tendo perdido 8 jovens gênios da seita, eles serão acusados de falhar em proteger seus discípulos. Além disso, eles mancharam a reputação da seita do Fogo Li. Outros dirão que os anciões de sua seita do Fogo Li são lixo, e eles eram brinquedos nas mãos dos mais jovens no nível da semente do Tao. Com as regras estritas da seita, eles não consigo nem imaginar as consequências. Isso era muito chato, velho ancião. Vários discípulos da seita do Fogo Li permaneceram em silêncio. A influência de Yi Yun sobre eles foi muito grande. E vendo seus companheiros praticantes morrerem uma morte terrível, enquanto seus corpos eram dilacerados e, em resultado, sangue e carne picada voaram em todas as direções, esse impacto visual os assustou a ponto de perderem a cabeça. Aqueles que morreram não eram mais fracos do que eles. A única diferença era que a sorte deles era pior. Se a roda da má sorte girasse sobre eles, os cadáveres desmembrados no chão seriam deles. Para eles, confiar na sorte para simplesmente sobreviver contra um mais jovem, protegido pelos anciões, foi um golpe que não puderam suportar. Calem a boca. O ancião da seita do fogo lhe gritou. Seu olhar feroz deslizou pelo chão e pousou no corpo trêmulo de Shen Tushan. Era absolutamente insuportável olhar a condição desse homem. A metade direita de seu corpo foi dilacerada. O braço quase foi arrancado. Embora, com as pílulas mágicas, ele ainda possa recolocar o braço de volta, foi impossível se recuperar totalmente em menos de 6 meses. No entanto, os 2 anciões do Fogo Li aceita claramente não permitirá que Shen Tushan volte para sua família para se recuperar dos ferimentos. Após a morte dos 8 gênios de sua seita, alguém deve ser responsabilizado. Se eles trouxerem o assassino para a seita, isso permitirá que eles recebam uma punição mais leve. Se o clã Shen Tu quiser trazê-lo de volta, eles naturalmente terão que pagar um preço. Droga! Ancião da seita do fogo que lhe amaldiçoou em seu coração. De repente ele bateu com a palma da mão no dantian de Shen Tushan. Yuan que invadiu o corpo de Shen Tushan e ele finalmente selou seu coração.
O corpo de Shen Tushan estremeceu quando ele lançou um olhar maligno. Você. Ele já havia sofrido ferimentos graves e agora seu nível de cultivo foi selado. Quando Yuan Qi da seita do fogo lhe entrou em seu corpo, ela fez com que seu corpo enfraquecido recebesse um segundo golpe. Agora ele parecia um sem-teto patético, sem a capacidade de resistir. Pegyo, vou cuidar de tudo ao meu redor se alguma coisa acontecer. O mais velho da seita do fogo Li estava olhando para Shen Tushan. Sem mais delongas, ele ordenou que os alunos da seita do fogo Li o arrastassem para longe. Em sua opinião, Shen provavelmente, Tushan já se tornou o clã da família Shen Tu e pode até mesmo recusá-lo como compensação para a seita do fogo Li. Pessoa assim, eles não iriam forçá-lo e arrastá-lo por conta própria. Ninguém precisa dizer nada sobre o que aconteceu hoje, entendeu? Outro ancião Li da seita do fogo estava gritando. Foi uma visão dolorosa para eles terminar com esse resultado depois que 3 deles atacaram o mais jovem. Embora fosse porque o mais jovem era cruel e não deixou seus rostos, mas mesmo com o uso de esquemas e ataques furtivos, as pessoas não vão se importar com isso e apenas olharão para o resultado. Depois que a notícia chega ao mundo de Tian Yuan, como eles podem permanecer nos círculos dos artistas marciais? Como eles podem permanecer na seita do fogo Li? Mas vários alunos inconscientemente olharam para a família Lin. Do lado de fora da entrada da montanha da família Lin, havia mais de 10 discípulos da família Lin, Lin Qiao, e 2 dos anciãos da família Lin que tinham acabado de chegar e testemunhar a cena. Além disso, Lin Qiao informou aos 2 anciões que chegaram aqui tudo o que aconteceu aqui através da transmissão de Yuan Qi. De acordo com suas expressões, eles ficaram claramente chocados com o desempenho de Yi Yun. Imediatamente, o ancião da seita do fogo Li sentiu uma terrível dor de cabeça. Com tantas pessoas em saber, a propagação da notícia desses eventos era naturalmente difícil de controlar. Ele franziu a testa e, embora estivesse extremamente relutante, cerrou os dentes e foi até a família Lin. Ele ponderou sobre como convencer eles a manter em segredo o que aconteceu, por exemplo, o contrato da alma, mas não era tão fácil fazer a família de Lin obedientemente seguir seus desejos. Tosse. O ancião da seita do fogo lhe deu várias tosses secas. Os 3 anciões da família Lin ficaram um pouco surpresos ao ver sua reação, pois adivinharam suas intenções. Para um jovem colocar os 2 anciões da seita do fogo Li em tal situação e fazer o resgate ao vivo de Shen Tushan devido a um erro instantâneo era muito assustador. Não apenas seu talento era chocante, mas seu timing na batalha também era chocante. Ele foi capaz de reagir instantaneamente contra o cerco dos 3 anciões e usou uma engenhosa técnica de movimento, esquivando-se temporariamente deles. E quando ele estava em uma situação aparentemente desesperadora, ele usou os alunos da seita do fogo Li como um escudo humano para resolver sua crise. Ele então aproveitou a oportunidade e feriu Shen Tushan, apesar de ter sido atacado por 2 outros anciões. Mesmo assim, ele ainda conseguiu escapar ileso. Ser capaz de fazer isso foi incrível. Irmão Qiao, espero que possamos resolver todas as queixas do passado. O ancião da seita do fogo Li disse sem jeito. Ele era geralmente agressivo e anteriormente exibia sua destreza na frente de Lin Qiao. No entanto, nesse momento, ele tinha que se humilhar. No instante em que deu um passo à frente, ele assumiu a posição do fraco, o que o deixou extremamente chateado. No entanto, ele não tinha outra escolha. Ele podia ignorar sua vergonha, mas não podia ignorar a reputação da seita do fogo Li. Se ele não deixasse a notícia se espalhar, pareceria melhor para a seita fogo Li na superfície. Então seria mais fácil ignorar o fato de que eles perderam vários jovens discípulos. Afinal, para uma seita tão grande como a seita do fogo Li, quando seu poder atingiu tal nível, a reputação era extremamente importante.
Isso também permitirá que eles recebam uma punição mais leve quando retornarem à sua seita. Irmão Gun-sun, de onde vem essa mudança de... Os olhos de Lin Qiao sorriram e se estreitaram em uma fenda. Vendo a seita do Fogo Li e o clã Shento em tal situação, ele estava fora de si com alegria em seu coração. O que aconteceu hoje foi uma surpresa muito agradável com um clímax completo. Ele se sentia ótimo, enquanto observava a luta, quase saudou este jovem misterioso. Isso sobre o que aconteceu agora. Antes que o ancião Li da seita do fogo terminasse de falar, Lin Qiao se intrometeu e agiu como ignorante. Sobre o que aconteceu agora, não se preocupe, eu já gravei tudo e o apresentei aos escalões superiores da família. Para manter esta questão fácil, o clã já informou a maioria dos discípulos de Lin para se apressar aqui. Irmão Gongsun, fique tranquilo. Nós definitivamente limparemos o campo de batalha adequadamente. Lin Qiao deliberadamente falou essas palavras para o ancião Li da seita do fogo, que quase engasgou com essas palavras. Ele não percebeu o sarcasmo em limpar o campo de batalha, ele apenas prestou atenção nas primeiras palavras ditas por Lin Qiao. Já disse ao clã inteiro. Ambos os anciões da seita do fogo Li piscaram confusos. Capítulo 572 Vídeo de Lin Qiao. Os dois anciões da seita do fogo Li temiam acima de tudo que a notícia do incidente se espalharia. As pessoas que fizeram com que a seita do fogo Li perdesse prestígio definitivamente não serão poupadas. Quanto a Lin Qiao, ele disse que gravou um vídeo e informou um grande número de Lin alunos da família. Quantas pessoas do clã de sua família ele precisava informar para limpar o campo de batalha? Considerando todos os guerreiros da família Lin, com exceção dos mortais no perímetro externo, havia aproximadamente 10.000. Como eles puderam informar tantas pessoas? Os dois anciões da seita do fogo Li não eram tolos. Eles entenderam que Lin Qiao os estava envergonhando deliberadamente, mas não havia nada que pudessem fazer sobre isso. Anteriormente, eles podiam usar o apoio da aliança de combate para serem importantes para a família Lin, mas agora, forçados pela situação, eles só podiam aceitar. Irmão Qiao, você realmente gravou um vídeo? O ancião da seita do fogo Li estava cavando. Ele percebeu que Lin Qiao o estava chantageando e em circunstâncias normais, como alguém poderia se importar com a gravação enquanto assistia a batalha emocionante. Eles eram muito livres. Além disso, era impossível para Lin Qiao adivinhar inicialmente que o descarado cara do Mar do Sul realmente tinha a habilidade de lutar contra guerreiros do nível descoberta Yuan e fazê-los sofrer muito. Nessas circunstâncias, ele realmente usou a matriz de disco de vídeo. No entanto, quando questionado pelo ancião da seita do fogo Li, Lin Qiao lentamente puxou a matriz de disco de vídeo preto de seu anel interdimensional. Ele parecia adivinhar seus pensamentos e deliberadamente tirou a matriz de disco. Ele balançou a matriz de disco na frente dos anciões da seita do fogo Li e usou um tom extremamente indiferente. Eu geralmente tenho que ficar de olho na entrada da família Lin. Quanto às artes marciais, não tenho um grande futuro nelas. Não consigo nem melhorá-lo se treinar, por isso é tão chato ficar sentado na entrada da montanha. Portanto, tenho alguns hobbies que outros não gostam, como coletar matrizes de discos de vídeo e registrar minha vida diária. Agora mesmo, vi um novato do Seed of Tao está lutando contra um guerreiro Discovery de nível Yuan, e eu realmente anotei isso porque minhas mãos estavam penteando. A qualidade ainda é bastante alta definição, e quanto à qualidade da matriz de disco, ela é impecável. Vocês dois querem assistir? Lin Qiao tinha um rosto redondo e quando falava, seus olhos piscavam constantemente. Por causa disso, as pessoas que olhavam para ele sentiram o desejo de espancá-lo. Os dois seita do fogo Li perderam completamente o desejo de ficar com raiva. Com base no que Lin Qiao disse, isso era altamente provável.
Afinal, na idade deles, o treinamento em artes marciais era inútil, então era comum que eles encontrassem outros hobbies. E o vídeo vergonhoso, se ele for reproduzido novamente à vista de todos, eles não conseguirão mais conter o rosto. Eles estão apressadamente dizendo: não há necessidade, não há necessidade. Irmão Lin, com licença. Os dois anciões da seita do Fogo Li só puderam se humilhar e convidar Lin Qiao a partir, tratando-o como se ele fosse um deus. Depois disso, nenhum dos juniores presentes sabia o que estavam discutindo. Eles só sabiam que as negociações vinham acontecendo há muito tempo e que os dois anciões da seita do Fogo Li pagaram um preço alto para obter a matriz de disco. Esta é porque, quando eles saíram, eles tinham uma expressão como se seus corações estivessem apertados. Todos os juniores presentes viram isso claramente. Quanto a Lin Qiao, apenas um olhar para sua expressão sorridente mostrou que ele havia roubado impiedosamente os dois anciões da seita do Fogo Li. E quando os dois anciões da seita do Fogo Li retornaram à sua seita e assistiram ao vídeo da matriz de disco, eles imediatamente ficaram furiosos. Na matriz de disco não havia nenhum vídeo deles lutando contra o cara do Mar do Sul. Ele apenas registrava várias coisas, como acariciar animais peludos. Esses animais peludos eram amados por famílias mortais ricas. Poucos guerreiros os amavam, mas pelo sorriso horrível do maldito homem gordo neste vídeo, ele obviamente parecia estar se divertindo. Aquele velho idiota, essa matriz de disco era uma extorsão total. Eu nunca vou poupá-lo. Um dos anciões da seita do Fogo Li quebrou o conjunto de discos de raiva. Só de pensar no preço enorme que pagaram pela troca por este item, e sobre o que aconteceu durante o dia, ele sentiu que estava vomitando sangue de raiva. Outro ancião da seita do Fogo Li também estava com tanta raiva que torceu seus intestinos. No entanto, quando soube que outro ancião estava prestes a se vingar de Lin Qiao, ele só conseguiu suprimir sua raiva para detê-lo. Você ainda não se envergonhou o suficiente. Se levantarmos um alvoroço na família Lin, não confirmaremos que isso realmente aconteceu. E agora é melhor pensarmos em como lidaremos com a punição da seita. A batalha de hoje definitivamente não poderia ser escondida. Eles devem dar um relato honesto da seita. Apenas pensando sobre a punição da seita, os dois anciões se sentiram amargurados. Eles podem não ser capazes de se vingar de Lin Qiao, porque podem ser severamente punidos e presos por 1000 anos, vivendo até uma idade venerável sem a capacidade de se libertarem. Até então, quando isso acontecer, acertar contas com Lin Qiao será inútil. E quanto ao fato de que Lin Qiao os torceu em seu dedo, eles definitivamente não ousariam denunciá-lo à seita, porque a seita pensaria que eles eram incorrigivelmente estúpidos. Sua punição só vai piorar, eles só podem sofrer em silêncio. Pensar no canalha de Lin Qiao fez os dois anciões da seita do Fogo lhe estremecer de raiva, não havia outra saída. É como se, embora seus dentes estivessem quebrados, eles ainda tiveram que engoli-los. Então eles cerraram os dentes e foram ao encontro dos escalões superiores da seita. Os dois anciões da seita Fogo Li tentaram encobrir o caso o máximo que podiam para diminuir a punição e eles tinham muitos acordos. No entanto, a notícia acabou vazando. No entanto, havia muitas pessoas que sabiam disso. Rapidamente, muitas facções grandes adjacentes à família Lin ficaram sabendo de um gênio do Sabre dos Mares do Sul que estava no nível da semente do Tal, que foi capaz de resistir a um ataque conjunto dos 3 anciões do nível Descoberta Yuan, da seita Li Firi e do clã da família Shen Tu. Eles também sabiam como ele causou a perda dos 8 gênios da seita do Fogo Li e até feriu gravemente o ancião do clã da família, Shen Tu. Jovem e atrevido usuário do sabre Seed of Tal bloqueou 3 guerreiros do Discovery Yuan sozinhos. Comparando o passado de Shen Tu Nantian e tal gênio, ele será extremamente médio. É como comparar um vagalume a uma lua brilhante.
No entanto, depois que alguns boatos se espalharam, muitos o questionaram. Quando surgiram esses gênios no mundo Tianyuan, poderiam as terras selvagens do Mar do Sul produzir tal homem? Muitas pessoas foram deliberadamente à seita do Fogo Li e ao clã da família Shen Tu para confirmar este caso. O clã da família Shen Tu não respondeu e a seita do Fogo Li negou veementemente. Que tipo de batalha? Qual é a morte dos mais jovens? Nada disso aconteceu. Por causa dessa resposta, mais e mais pessoas acreditaram que o boato era fictício. Ainda assim, era bastante ridículo que um júnior da semente de Tao, que veio do Mar do Sul e não tinha passado, pudesse causar problemas para os 3 anciões da descoberta de Yuan. Portanto, para tais rumores que iam além do bom senso, a primeira reação das pessoas foi dúvida. A jovem elite tinha um desprezo particular por ele. Algo que eles não puderam fazer foi realizado por um selvagem do Mar do Sul. Isso não é uma zombaria deles. Havia pessoas que acreditavam que os rumores foram espalhados pelo cara do Mar do Sul para que ele pudesse ganhar fama. Por causa desse comportamento baixo, eles o consideraram sem vergonha. Na maioria das vezes, esses boatos foram tratados como uma piada. Esses casos são mais nada tinha a ver com Yi Yun. Usando o sol do corvo dourado, após recuar de forma relaxada, ele e Lin Xintong chegaram sob a cachoeira. Capítulo 573 Corte temporário. A montanha alcançou acima das nuvens e a água da montanha caiu de 300 metros. A cachoeira não era muito larga e sua água não se movia com grande velocidade. Apenas de uma grande distância parecia um cinto de jade pairando no vento. Yi Yun estava sentado de pernas cruzadas em uma rocha sob a cachoeira e Lin Xintong estava atrás dele. Com uma mão fraca pressionando as costas de Yi Yun e uma vez circulando seu Yuan-Qi, ela estudou completamente os danos aos meridianos e ao Tanti em Yi Yun. Houve apenas ferimentos leves e não foram um grande problema. Lin Xintong injetou lentamente seu Yin Yuan-Qi puro no Yi Yun corpo, curando-o pouco a pouco. Com seus Qi Yin e Yang complementares, era uma tarefa simples curar suas feridas. Yi Yun sentiu como se água doce fluísse em seus meridianos enquanto alimentava lentamente suas feridas. Enquanto Lin Xintong curava os ferimentos de Yi Yun, ela disse: Yi Yun, você estava com muita pressa para lutar contra os 3 especialistas do Descoberta Yuan sozinho. Era muito perigoso. Se eles ignorassem as vidas dos alunos da seita Fogo Li e se inclinassem para o seu assassinato, as consequências seriam impensáveis. Se a situação que Lin Xintong descreveu acontecesse, Yi Yun ficaria encurralado ou seriamente ferido, ou ele teria que revelar alguns de seus cartões ocultos. Por exemplo, armas divinas como a espada quebrada do Palácio da Espada Yang Pura, que ele usava anteriormente em público. Agora, se ele usar novamente, será muito fácil revelar sua identidade. Yi Yun disse: eu entendo isso claramente. Algumas coisas não podem ser usadas, mas a lua de sangue não sabe sobre alguns dos itens divinos que recebemos na Torre Divina do Advento, então eles ainda podem ser usados. Mesmo se eles me atacassem, negligenciando todo o resto, não seria um problema para mim evitá-los completamente. Nos últimos 7 anos, a força de Yi Yun aumentou tanto que ele não tinha ideia de onde estava parado. Ao lutar contra os 3 anciões do nível descoberta Yuan, ele pôde testar sua força. Anteriormente, ele se perguntava quando seria capaz de lutar contra os sábios em combate direto, e hoje, aos 23 anos, ele era capaz de fazê-lo. Se naquele momento ele retornar ao reino divino Tai, ele seria totalmente qualificado para se tornar o senhor da cidade divina de Tai. Lin Xintong poderia adivinhar o que Yi Yun estava pensando e ela sorriu. Suas palmas ainda estavam posicionadas gentilmente nas costas de Yi Yun, ela continuou a curá-lo. Para Yi Yun esse ferimento não era nada, mas Lin Xintong ainda curou cuidadosamente cada um com o máximo cuidado, o meridiano que foi danificado.
Yi Yun fechou os olhos suavemente, ele desfrutou da maravilhosa sensação de trocar a energia Yin-Yang. Ele disse, Shintong, embora o livro de transferência de estrelas da mudança celestial tenha apoiado nosso retorno ao mundo Tianyuan desta vez, ainda precisamos ter cuidado. Não podemos permitir que a lua de sangue desenhe paralelos entre nossas personalidades atuais e nossas personalidades originais. Pode não ser a melhor opção para nós dois viajarmos juntos. Quando Yi Yun disse isso, ele também suspirou. Ele naturalmente desejava viajar com Lin Shintong. No entanto, como casal de homens e mulheres, eles se destacaram, e sua força era muito superior à da elite do mundo Tianyuan. Além disso, o desempenho de Yi Yun já era inesperado. Se ele aparecer com Lin Shintong, isso inevitavelmente levará as pessoas a suspeitarem que eles são os sucessores da antiga Grande Imperatriz e do Lorde Azul Yang. Se a lua de sangue for muito suspeita, será muito perigoso. Lin Shintong puxou gentilmente a mão de volta e disse tristemente, estou pensando a mesma coisa. Tudo deve ficar bem se não aparecermos, mas se aparecermos, a família Lin pode sofrer como resultado. Já tomei a decisão de ir para o Divine Wasteland. Divine Wasteland. Isso atingiu Yi Yun como o Divino Wasteland era extremamente vasto, havia até espíritos verdadeiros antigos aterrorizantes espreitando em suas profundezas. Treinar no Divine Wasteland era extremamente perigoso, mas com as habilidades de Lin Shintong, era provável que ela pudesse lidar com isso. Treinamento de um guerreiro, experiência durante primeiro, ele abriu os horizontes e percepção do céu e da terra do homem, a fim de encontrar inspiração nas artes marciais em um ambiente em constante mudança. Em segundo lugar, era para aprimorar as habilidades em uma batalha real e para vivenciar constantemente batalhas diretas com inimigos poderosos. No Divine Wasteland não faltaram esses dois pontos. Além disso, o Divine Wasteland ficava longe do mundo Tianyuan, então a localização de Lin Shintong seria difícil de localizar. Sim, vou chegar ao nível descoberta Yuan, Lin Shintong disse baixinho. Como se fosse algo extremamente comum, o nível de descoberta Yuan foi para muitos gênios do mundo Tianyuan o último nível em toda a sua vida. Era importante chegar ao nível do descoberta Yuan. As pessoas até convidaram amigos para participar da cerimônia de passagem. Mas para Lin Shintong e Yi Yun, o nível de descoberta de Yun não era nada especial. O avanço para o nível Yuan Opening não foi diferente do avanço para o nível Seed of Tao. A única coisa que eles precisam ter cuidado é fazer isso lentamente e estabelecer uma base sólida. Nível de descoberta de Yuan, Yi Yun suspirou levemente. Quando os guerreiros praticavam artes marciais, pequenas quebras de nível não eram um problema. Por exemplo, embora não seja fácil para uma pessoa nos estágios intermediários da semente do Tao lutar contra alguém nos estágios posteriores da semente do Tao, ainda não foi incrivelmente maravilhoso. Mas para uma grande quebra de níveis foi a diferença entre o céu e a terra. A lacuna que ia do nível da semente do Tao ao nível da fundação Yuan poderia ser considerada uma vasta ravina intransponível. Mesmo os maiores gênios do mundo Tianyuan, que aperfeiçoaram seu nível da semente de Tao e deliberadamente restringiram seus próprios níveis de cultivo, estabelecendo uma base sólida, ainda era impossível para derrotarem o mais fraco dos sábios do reino divino de Tai, que mal conseguiu chegar ao nível da descoberta de Yuan. Ser capaz de escapar ileso já era algo para qual se orgulhar. Portanto, quando Lin Shintong chegar ao nível da fundação Yuan, sua força aumentará. Era impossível dizer o que ela poderia alcançar, e Yun também estava muito ansiosa por esse esforço. Yun disse, Shintong, enquanto você viaja para o Divine Wasteland, eu permanecerei no mundo de Tianyuan. Quero descobrir o que a lua de sangue está tramando, já tenho planos preliminares. Assim que Yun disse isso, seus olhos brilharam irradiando um brilho estranho.
seja a segurança de todo o mundo Tianyuan, das pessoas mais importantes para ele ou o mandato não cumprido de seu benfeitor Lord Azuri Yang, Yi-Yun deve lutar contra a lua de sangue. Não foi fácil se esconder no escuro e destruir seus planos, mas não era impossível. Yi-Yun e Lin Xintong ficaram sob a cachoeira por mais alguns dias. Finalmente, Lin Xintong voou para o Divine Wasteland e Yi-Yun voou para a parte sul do continente do mundo Tianyuan. Antes de iniciar seus planos, ele primeiro precisa fazer algo. Ele traçou completamente uma linha entre sua identidade real e o Yi-Yun original. Na verdade, o livro da transferência celestial das mudanças celestiais era uma espécie de técnica de disfarce. Técnicas de disfarce de baixo grau podem alterar a aparência através da qual os guerreiros podem ver. Técnicas de disfarce de grau um pouco mais altas mudarão não apenas a aparência, mas também as características faciais, podendo até mudar a forma do corpo, por exemplo, gordo para magro, alto para baixo. No entanto, mesmo essas mudanças não podem mudar a aura de uma pessoa. Um verdadeiro mestre será capaz de ver através dele. No entanto, o livro da transferência estelar das mudanças celestiais transforma uma pessoa com base em suas principais fontes de vida. Isso pode reencarnar uma pessoa novamente, como se ela tivesse passado pela reencarnação. Como resultado, até a aura da alma mudará. Além disso, pode até alterar a idade óssea. Exceto pelas inibições de uma área mística, como a área mística da Grande Imperatriz. Qualquer método convencional de detecção da idade óssea não será capaz de dizer a idade real de Yi-Yun. Será muito difícil de ver através de uma técnica tão secreta. Durante o tempo em que Lord Azuri Yang viajava livremente pelo céu Imperial de Deus Yang, ele encontrou esta técnica secreta no Cárcico. Ele não o usou, mas o guardou de qualquer maneira. Ele nunca esperou que ela desempenhasse um papel tão importante para Yi-Yun e Lin Xintong neste dia e ano. A preocupação é que Lua de Sangue possa suspeitar de Yi-Yun sem provas, e a única razão era porque os dois eram gênios incomparáveis. Isso será problemático. Então, para mudar completamente sua personalidade, Yi-Yun tem que fazer algo primeiro, mudar seu totem externo. O livro de transferência de estrela da mudança celestial pode permitir que Yi-Yun renasça, mas não pode mudar a forma do totem externo de Yi-Yun. Portanto, Yi-Yun tem que mudar ele mesmo. O totem do corvo dourado era muito conspícuo e era o símbolo de Yi-Yun. Assim que o totem externo for formado, a forma básica será ancorada. Mesmo que o totem externo evolua, você ainda pode ver a conexão com sua fonte original. Era impossível para os outros mudarem os totens externos. No entanto, Yi-Yun cultiva o totem das 10.000 bestas. Esta era uma técnica secreta do totem extremamente especial. Usar o totem das 10.000 bestas para remodelar seu totem externo não foi nada difícil. Capítulo 574 – O Mar dos 10.000 Problemas. Para cultivar o totem das 10.000 bestas, um grande número de feras de alto nível do deserto deve ser morto para formar seu totem externo. O chamado número 10.000 era na verdade fictício. Os guerreiros que cultivam o totem das 10.000 bestas podem mudar a forma de seu totem externo ou podem até produzir totens externos de vários tipos. Cada forma do totem externo pode absorver e condensar constantemente o poder do deserto, melhorando e evoluindo gradualmente. Com a evolução do totem externo, cada totem externo diferente dará um certo impulso para o cultivador. Por exemplo, pode dar ao cultivador uma maior velocidade, maior poder de ataque ou uma melhoria em uma determinada lei. O totem do corvo dourado de Yi-Yun permitiu que Yi-Yun assimilasse e usasse melhor o leis do Yang puro. Agora Yi-Yun queria escolher um totem diferente. Embora fosse apenas uma medida temporária para coincidir com a mudança em sua personalidade, Yi-Yun definitivamente não iria levar isso de ânimo leve. Ele queria escolher um totem externo forte para ter valor em nutri-lo.
Ainda assim, é preciso muito esforço para cultivar um totem externo. Embora ele possa ter grandes ganhos em sua força geral, com mais formas de totem externo, a dificuldade de aumentá-los aumentará. Isso poderia torná-lo um pau para toda a obra, com as perdas superando os benefícios. 10 dias depois, Yi Yun chegou ao extremo sul do mundo Tianyuan, aproximadamente 50,000 quilômetros do mar que descansa, fica além do Mar Nebuloso de Fao, em uma região marítima chamada Mar de 10.000 Tribulações. O Mar de Ten Thousand Troubles era um lugar cheio de perigos. No extremo sul do mundo Tianyuan, várias pequenas seitas trataram esta região marítima como proibida. Mesmo os anciões da seita não ousavam se aventurar no mar de 10.000 tribulações, muito menos nas seitas menores. Os ceafeus se esconderam nas grandes profundezas do mar das 10.000 trouxas. Se estivessem no solo, poderiam facilmente destruir a seita. O mar de 10.000 tribulações, este mar é realmente muito diferente de muitas partes do Non-Crossing Sea. Yi Yun olhou para o mar e o céu sombrio pairando sobre ele. A água do mar era de cor preta escura, enquanto a água do mar em outras partes do mar intransponível era vermelho sangue. No entanto, o silêncio mortal do mar das 10.000 trouxas era semelhante para aquele que estava no mar intransponível. Toda a superfície do mar estava imóvel, estava quieto como uma sepultura. Vamos ver o que está aqui. Yi Yun pegou a grama que atrai Fai da mais alta qualidade. Ele a tirou do anel interdimensional de uma elite que ele matou no reino místico da grande imperatriz. A qualidade da erva Faoluring de alto grau era excelente. Ela estava em uma liga diferente da pílula Fei Decoy usada pela seita flutuante branca quando ele os conheceu. Este cheiro infiltrou-se profundamente na água negra do mar. Yi Yun sentou-se de pernas cruzadas sobre a superfície da água e esperou calmamente. Ele expandiu sua percepção e se concentrou em seu entorno. Qualquer mudança no mar de 10.000 tribulações não poderá se esconder da percepção de Yi Yun. Depois de quase uma hora, uma sombra gigante apareceu lentamente sob a superfície do preto mar. Yi Yun sabia que, nos últimos minutos, 6 ceafeu haviam chegado abaixo da superfície do mar. No entanto, após um confronto entre os feus do mar, apenas um deles permaneceu. Ele era o mais forte dos 6 e ganhou o direito de consumir a erva Fei-Luring. Bum! Um gigante e boca feroz cheia de cheiro de sangue, aberta na superfície da água. Ela se moveu diretamente para o Gras Luring Fei. Este Marfal era uma tartaruga gigante. Seu pescoço tinha dezenas de metros de comprimento. Ela mostrou fileiras densas de dentes afiados enquanto abria a boca gigante. Yi Yun determinou que a tartaruga era a tartaruga comedora de ossos. Pelo nome erosão óssea, pode-se ter adivinhado que esta espécie de tartaruga era altamente tóxica. Ela poderia comer ossos. Fosse o sangue ou a saliva em seus dentes, todos eles eram extremamente tóxicos. A tartaruga comedora de ossos lançou um olhar feroz como se quisesse devorar Yi Yun e os Fei Luri Gras. Para ela, a elite humana e o Gras Luring Fei eram extremamente nutritivos. No entanto, quando a tartaruga comedora de ossos estendeu seu pescoço, com as mandíbulas bem abertas, um raio frio passou por seu mortal antes que ela pudesse engolir Yi Yun. Bom. A boca da tartaruga comedora de ossos foi cortada bem no meio. Seu pescoço se partiu em 2, e quando o sangue jorrou de sua cabeça, ela caiu, desmembrada, de volta ao mar. Em um piscar de olhos, o mar ficou vermelho com sangue fresco. No instante em que o cadáver da tartaruga comedora de osso pousou na superfície da água, o som de bater na superfície do mar veio por trás de Yi Yun. O tubarão das sombras saltou da água e aproveitou o momento para espreitar Yi Yun. Este tubarão das sombras foi uma das 6 feras do deserto que nadaram com a tartaruga comedora de ossos. Ela era extremamente feroz, mas parecia ter pouca inteligência. Ela não conseguia sentir o terrível poder contido no minúsculo corpo de Yi Yun.
Chá! Houve outro flash frio e o corpo de Shadow Shark congelou no ar. Imediatamente depois disso, uma torrente de chuva sangrenta caiu, e Yun inclinou seu sabre longo em direção à superfície do mar. Sangue fresco pingou de sua lâmina na superfície do mar, misturando-se ao sangue pegajoso que já estava lá. Quando as outras 4 feras do deserto viram, fugiram com medo, e Yun os deixou ir e não os seguiu. Ele não estava interessado nessas bestas desoladas, pois elas não eram de valor suficiente para condensar seu novo totem externo. Ele casualmente fez vários selos de mão para extrair os selos da besta dos 2 marinhos feus. Como um acréscimo, ele então os alimentou com seu totem Golden Crow. Em seguida, Yun reativou a erva acenando Fei, permitindo que seu cheiro se espalhasse ainda mais. Havia muitos feus do mar nesta área. Mesmo o dragão do mar de 8 membros não seria nada se colocado no mar de 10.000 tribulações. Yun estava aqui com a grama Feiluring em sua mão e ele era conspícuo como um farol brilhante no meio da noite. No entanto, o sangue na água do mar e os cadáveres do poderoso Mar Feus tornaram-se um aviso. Enquanto a grama Feiluring era extremamente sedutora, todos que eram atraídos por ela eram principalmente feus marinhos com pouca inteligência, como o Shark das Sombras. Yun não tinha pressa. Ele permaneceu neste mar por vários dias. Ele era um caçador paciente. Ele sabia que os especialistas humanos poderiam levar vários anos para encontrar uma planta antiga ou para caçar uma espécie antiga que eles quisessem. Não era nada para ele ficar aqui por alguns dias. Com o passar do tempo, todos os CFU que Yun matou foram usados para condensar focas de animais e usados como um acréscimo ao seu totem Golden Crow. Com o passar dos dias, o totem do Corvo Dourado também ficou mais vivo, mas o segundo totem ainda não mostrava sinais de desova. Lentamente, até mesmo bestas desoladas com pouca inteligência, como Shadow Sharks, pareciam encolher em número. Yun franziu a testa ligeiramente. Ele olhou para o Grass Luring Fei em sua mão e ficou pensativo. Embora a qualidade da erva Feiluring fosse extremamente boa, ainda não era o suficiente. Lembrando-se do momento em que ele e Lin Xintong deixaram o reino místico da grande imperatriz, ele recrutou o dragão do mar de 8 membros. Depois disso, a ideia surgiu na cabeça de Yun. Talvez ele possa tentar abrir a entrada da área mística da grande imperatriz aqui. A entrada para a área mística, a grande imperatriz, era anexada apenas à área geral. E não era impossível para ele movê-lo aqui. Capítulo 575 9 Ying. O Mar dos 10.000 Problemas era conhecido por seus perigos. Muitas feras poderosas do deserto espreitavam em suas águas profundas. Para essas feras do deserto, a tentação emitida pela Luri Grass Fei não era tão grande. No entanto, se puro Yuan Qi do reino místico da grande imperatriz fosse usado, seria uma questão diferente. Yun respirou fundo e saltou direto para baixo como um meteoro no mar. A água do mar foi separada em ambos os lados sob a influência de Yuan Qi. Com isso, Yun desceu 100,000 metros de profundidade no mar. Essa profundidade tinha uma tremenda pressão e resistência da água. Tudo isso foi um fardo para o corpo de Yun. Apesar de suportar tal pressão, as capacidades ofensivas e defensivas de Yun serão bastante reduzidas. No entanto, Yun só pode aceitar esse risco porque as feras mais terríveis do deserto se escondiam nas partes mais profundas do mar. Se guerreiros comuns encontram animais marinhos deste nível, eles seriam impotentes contra eles mesmos na superfície do mar, para não mencionar sua profundidade. Portanto, escolher ficar debaixo de água era quase equivalente ao suicídio. Mesmo para Yun, se ele encontrar uma fera do deserto equivalente ao nível do Pico do Sábio, ele não terá chance de vencer. Ele nem mesmo terá a chance de escapar. Yun aclimatou seu corpo e espalhou sua percepção espiritual. Ele estava em alerta para evitar perigos inesperados.
Depois de se certificar de que não havia feras do deserto em um raio de 50 km, Yi-Yun conectou sua mente com o conjunto de discos da Torre do Advento Divino e lentamente abriu a área mística da Grande Imperatriz. A descoberta da área mística da Grande Imperatriz com tal distância exigiu que ele gastasse uma grande quantidade de Yuan Qi. Yi-Yun engoliu a antiga relíquia e usou toda a sua pura energia Yang para abrir gradualmente a entrada para o reino místico da Grande Imperatriz através de grandes dificuldades. Nas profundezas escuras do mar, uma luz fraca apareceu e lentamente aumentou de tamanho, uma vez que se formou em um vórtice roxo. Sob a enorme pressão, a água do mar começou a girar rapidamente e cresceu em direção ao vórtice. Um feixe de luz perfurou as profundezas do mar e rompeu na superfície do mar, atingindo o céu. Um grande porta de luz apareceu nas profundezas do mar de 10.000 tribulações. A entrada para a área mística da Grande Imperatriz estava agora completamente aberta. Yi-Yun não temia que outros descobrissem a abertura da entrada para a área mística nas profundezas do mar dos 10.000 problemas. Ele estava livre para fazer o que quisesse. Quando a porta de luz se alargou, o puro Yuan Qi do céu e da terra da área mística da Grande Imperatriz começou lentamente a fluir para fora da entrada. Tudo começou. Yi-Yun infundiu sua energia espiritual no cristal púrpura e ativou sua visão energética. Ele se concentrou em cada mudança no mar circundante. Com sua visão de energia, não importa o quão escuro estivesse, Yi-Yun podia facilmente ver qualquer sinal de perturbação em um raio de 50 km. Quanto mais poderosa era a besta do deserto, mais suas flutuações de energia seriam, portanto, eles não podiam escapar da percepção de Yi-Yun. Podemos dizer que a acuidade de percepção de Yi-Yun no mar ultrapassou muitos animais. Nas profundezas do mar de 10.000 tribulações, não havia muitos animais marinhos em comparação com a superfície do mar. Das profundezas escuras e silenciosas, lentamente, Yi-Yun notou 3 figuras aparecendo em sua visão energética. Eles foram atraídos pelo puro Yuan Qi do céu e da terra do reino místico do Grande Imperatriz. Yi-Yun podia ver essas figuras negras gigantes com clareza, mas não as reconheceu. O mar intransponível era muito profundo e vasto. As feras do deserto que espreitavam dentro dele eram numerosas e de diferentes subespécies. E algumas dessas bestas desoladas podem nunca ter aparecido, então era normal que os humanos não soubessem sobre elas. Essas bestas desoladas subaquático tinham cerca de dezenas de metros de largura e centenas de metros em comprimento. Yi-Yun nunca viu qualquer sinal dessas feras do deserto nos escritos que leu. Talvez na longa história do mundo Tianyuan, houve pessoas que encontraram esses animais marinhos, mas essas testemunhas aparentemente descansaram nos estômagos desses animais. Sem seu retorno, eles naturalmente não poderiam escrever suas descobertas para o futuro. Embora ele não reconhecesse essas feras do deserto, Yi-Yun podia sentir o quão aterrorizantes elas eram devido às poderosas vibrações de energia emanando deles. Yi-Yun mediu sua força contra eles. Ele sentiu que se enfrentasse uma dessas feras do deserto em batalha, ele poderia lidar com isso, mas se os 3 o atacassem juntos, Yi-Yun só poderia se deixar levar. Comparado para essas 3 feras do deserto do fundo do mar, o dragão do mar de 8 membros que Yi-Yun havia atirado não era nada. Yi-Yun gentilmente tocou seu anel interdimensional e puxou uma espada quebrada enferrujada. Ele não fez nenhum movimento, mas esperou pacientemente. Os 3 animais marinhos não se moveram. Eles cercaram Yi-Yun em 3 lados, formando um triângulo. Esses senhores submarinos eram claramente de alta inteligência. Eles podem dizer que algo está errado com o repentino aparecimento do rico Yuan Qi do céu e da terra debaixo de água. Eles não apenas desconfiavam de Yi-Yun, como também desconfiavam de outros animais marinhos. Se essas feras marinhas realmente começarem a lutar umas contra as outras, seria difícil dizer quem vai ganhar.
E quanto mais cuidadosos estes feras marinhas, quanto mais difícil era lidar com eles. Yi Yun esperou em silêncio, segurando a espada quebrada com força. Ele também pegou o arco do sol penetrante das 9 mortes. Estava pendurado em seu ombro esquerdo, pronto para usar a qualquer momento. Claro, o poder do arco do sol penetrante das 9 mortes foi bastante enfraquecido debaixo de água. Os 3 senhores submarinos giraram lentamente em volta Yi Yun. Essa dança durou 15 minutos, após os quais eles pararam repentinamente. Isso não foi um prelúdio para o ataque, pelo contrário, eles começaram a recuar lentamente. 3 enormes animais marinhos recuaram repentinamente, e esse retiro foi para longe. Esta circunstância incomum fez o coração de Yi Yun parar de bater. Ele viu uma sombra negra muito menor se aproximando das profundezas do mar de 10.000 tribulações. Foi por causa dessa besta marinha menor que esses poderosos soberanos subaquáticos recuaram. Em sua visão de energia, Yi Yun viu claramente que esse negro era a figura cerca de um pouco mais de 10 metros de largura. Ele tinha um par de pinças pretas resistentes e uma cauda preta escamosa. Em seu corpo robusto havia 9 longos pescoços de cobra. Cada pescoço tinha uma cabeça. Essas 9 cabeças tinham formas diferentes. Algumas das cabeças tinham um único chifre protuberante. Algumas das cabeças tinham 3 olhos. Alguns deles eram assustadores com suas presas longas e afiadas. Algumas das 9 cabeças tinham um olho, as outras 3, mas todos os olhos estavam agora olhando para Yi Yun. Desta besta subaquática veio um som que lembra uma criança chorando. Yi Yun prendeu a respiração, ele reconheceu esta besta do deserto, ele a achou incrível. O Lord Yang do Azuri deixou vários livros, e Yi Yun viu registros dessa besta desolada. O mundo de Tian Yuan, nas profundezas do mar intransponível, era o lar de uma poderosa hidra de 9 cabeças. No momento do nascimento, a hidra está no nível da espécie original. Uma vez amadurecida, ela se tornou o verdadeiro espírito original com o qual até mesmo um rei empírico teria dificuldade. E entre as hidras havia muito poucas que poderiam despertar sua linhagem ancestral, passando para o próximo estágio, o 9 Ying. A figura negra diante de seus olhos era o 9 Ying. Quando o 9 Ying nasce, sua força será mais fraca do que a de uma hidra, mas em vez disso, sua altura permitirá que ele exceda significativamente o pico de força de uma hidra. Com o tempo, se o 9 Ying amadurecer, ele pode se tornar uma criatura capaz de destruir o mundo inteiro. No entanto, nem todo 9 Ying pode amadurecer. O crescimento e desenvolvimento de uma besta tão poderosa do deserto poderia atrair calamidades celestiais. O 9 Yin precisava devorar constantemente materiais celestiais e assimilar a essência do mundo a fim de aumentar sua força a fim de resistir à calamidade celestial. Se ele não puder resistir a eles, o 9 Yin será golpeado até a morte pela calamidade, voltando às cinzas. No entanto, no mundo Tian Yuan não havia materiais celestiais suficientes, então era mais fácil falar do que fazer. Era quase impossível para o 9 Ying se desenvolver aqui. Na história mundial de Tian Yuan, não há registro do 9 Ying que realmente amadureceu. Consequentemente, Yi Yun não esperava encontrar uma criatura mítica tão rara no mar intransponível. Originalmente, ele pensava que o 9 Ying existiria nos 12 céus empíreos. O recém-nascido não era uma bênção, mas uma maldição. E se fosse no paraíso empíreo do deus Yang, essa evolução não seria nada. Se o 9 Yin fosse intencionalmente domesticado e suprido com materiais celestiais, e então provido com experiência e oportunidade de aprendizado suficientes, o 9 Yin poderia até mesmo sobreviver aos 9 desastres celestiais, tornando-se o 9 Yin dos 9 desastres. Então ele se tornaria uma verdadeira besta divina que poderia competir com verdadeiros dragões e verdadeiras fênix. 9 Ying para enfrentar o 9 Yin nas profundezas do mar de 10.000 tribulações.
Embora se sentisse agradavelmente surpreso, Yi-Yun também sentiu que estava em apuros. O 9 Ying era um ser extremamente poderoso. Se fosse o 9 Ying dos 9 desastres, matá-lo seria tão fácil quanto matar uma formiga. Não havia dúvida sobre isso. Claro, era impossível para o 9 Ying dos 9 desastres nascer no mundo de Tianyuan. Era equivalente a uma pequena aldeia mortal comum que nunca levantaria um grande imperador. Yi-Yun apertou ainda mais a espada quebrada e puxou o arco do sol penetrante das 9 mortes. Ele estava muito nervoso, pois essa batalha será com o oponente mais poderoso de toda a sua vida. Capítulo 576 – Atrair o inimigo. O 9 Ying se aproximou lentamente. No entanto, a cerca de 5.000 metros de Yi-Yun ele parou. Ele calmamente observou Yun Yuan-Qi, que estava emergindo do reino místico da grande imperatriz. Com a inteligência do 9 Ying, ele já poderia dizer que o súbito aparecimento do místico reino estava em dúvida, mas ele não pôde resistir à tentação do puro Yuan-Qi. Afinal, muitos materiais celestiais foram necessários para crescer. E se não, assim que sua calamidade celestial vier, ele se tornará cinzas. E agora sua calamidade celestial estava se aproximando. Nas profundezas escuras do mar, ele olhou para Yi-Yun. Havia um total de 19 olhos em suas 9 cabeças. Os olhos eram assustadoramente verdes ou vermelho sangue. Todos os seus olhos estavam muito frios. Pela sua percepção, ele sentiu que esta pessoa não era muito forte, mas esta pessoa tinha um corpo especial. O cheiro emitido pelo corpo dessa pessoa era muito atraente. Lentamente, o 9 Ying reduziu a distância entre ele e Yi-Yun para 1000 metros. Desta distância, mesmo sem visão energética, Yi-Yun podia ver o 9 Ying a olho nu, graças à luz da entrada para o reino místico da grande imperatriz. Era o jovem 9 Ying. Havia uma faixa vermelho-sangue em seu corpo. Este símbolo emitiu um brilho fraco e Yi-Yun sabia que era um padrão de vitalidade associado à evolução do 9 Ying. Assim que esse padrão estiver totalmente maduro, ele irá provocar o aparecimento da calamidade celestial. Depois que ele sobreviver à calamidade celestial, este padrão se tornará o padrão do Tao, que reunirá o grande Tao do céu e da terra dentro dele. Com este padrão de Tao, os poderes do 9 Ying darão um salto quântico. O 9 Ying pode ter um máximo de 9 padrões de Tao do céu e da terra em sua vida. E o 9 Ying aparentemente não experimentou uma única calamidade celestial. O 9 Ying, que ainda não havia experimentado a calamidade celestial, não podia controlar as leis da natureza, então a ameaça dele era muito menor. No entanto, o físico poderoso do 9 Ying sozinho já era um grande problema. Os 3 senhores submarinos haviam anteriormente recuado precisamente por causa do aparecimento do 9 Ying. Yi-Yun analisou rapidamente a situação. E naquele momento, o 9 Ying atacou de repente. Um grito agudo, que parecia o choro de uma criança, foi direto para seu ouvido. A alta pressão da água do mar ao redor de Yi-Yun começou a ressoar fortemente com os gritos, como se estivesse fervendo. Uma pressão intensa o envolveu de todas as direções, enquanto a água do mar se condensava com uma espada afiada apontada para Yi-Yun. Yi-Yun focou seu olhar. No mar, ele não tinha espaço de manobra. Usando Yuan-Qi, ele formou uma camada protetora ao redor de seu corpo. Bão, 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 como se um trovão pudesse ser ouvido. A água do mar girava em torno de Yi-Yun em um ritmo louco, como se ele tivesse sido pego em um redemoinho gigante. Yi-Yun achou difícil ficar no centro do redemoinho. Seu corpo começou a brilhar com os raios dourados do sol. No fundo do mar escuro, era extremamente hipnotizante. Se, neste momento, a sombra deslizou pela caótica água do mar a uma velocidade incrível. Um olho frio e solitário emergiu da escuridão do mar e olhou para Yi-Yun. Uma das cabeças do 9 Ying atingiu Yi-Yun com força. Sua boca serpentina se abriu, mostrando ao mundo uma língua negra.
embora o cheiro de peixe tenha sido imediatamente bloqueado pela proteção de Yuan Qi, ele ainda conseguiu atacar o olfato de Yi Yun. Esse cheiro de peixe era muito tóxico. Isso faz com que a vítima que foi exposta à toxina tenha dor de cabeça e seus meridianos sejam bloqueados, fazendo com que percam a capacidade de resistência. Yi Yun reuniu Yuan Qi e queimou seu Yuan Qi de puro Yang. O Yang puro era o melhor na conquista de gases venenosos, então, em um instante, todo o gás tóxico foi queimado e transformado em fumaça azul por Yuan Qi de Yang puro. Somente após Yi Yun ter ao terminar de dissipar o gás tóxico em seu corpo, a língua serpentina do 9 Ying perfurou o redemoinho como um raio e penetrou nas defesas de Yuan Qi e Yi Yun. As pupilas de Yi Yun se contraíram tão rápido, as gotículas de água que foram agitadas pela penetração da língua eram como conchas que podiam matar. Droga! Sentindo a morte se aproximando, Yi Yun usou a espada quebrada para afastar a língua da serpente. Yuan Qi de Yang puro explodiu de seu corpo e vaporizou gotas de água. A língua da cobra era invulnerável, mas Yi Yun ainda conseguiu se defender com uma pequena espada quebrada, ecoando o som claro de uma espada colidindo. Yuan Qi Yi Yun foi imediatamente recuperado como uma onda. A mão que segurava a espada ficou dormente. Uma enorme onda de choque se espalhou. Neste momento, todos os peixes pegaram o choque onda e imediatamente se transformou em uma nuvem de sangue. O ataque de língua foi tão assustador, recue. Yi Yun começou a recuar imediatamente. No momento em que ele deixou seu lugar, a sombra atacou onde ele estava há um momento atrás. Sua cabeça estava erguida e seu olhar era frio. O único chifre no topo da cabeça emitiu uma aura severa e sinistra. Foi perto disso, Yi Yun focou seu olhar. Os ataques do 9 Ying não foram apenas terrivelmente poderosos, mas também rápidos. Se ele tivesse sido atingido há um minuto, as consequências seriam impensáveis. Em alguns segundos, Yi Yun já esteve entre a vida e a morte 2 vezes. Se isso continuar, as chances de um bom final são extremamente pequenos. A percepção de Yi Yun olhou para o 9 Ying. Depois de perceber que o homenzinho insignificante ainda estava vivo após seus 2 ataques, a besta também ficou um pouco surpresa. No entanto, ele não hesitou em atacar. Ele balançou sua cauda grossa, mexendo consigo mesmo uma grande parte da água do mar. A vazão da água formou um vórtice de alta pressão. O funil sugou Yi Yun quando uma terrível força rasgadora o atacou. Yuan Qi, a defesa de Yi Yun quase foi destruída dentro do funil. No momento em que as defesas de Yuan Qi forem quebradas, seu corpo não terá como resistir a tal força. O corpo do 9 Ying reaparecia no redemoinho. De vez em quando, seus olhos gigantes encaravam Yi Yun sempre que ele aparecia. Su, uma das cabeças dos 9 Ying de repente disparou para o redemoinho. Um raio dourado brilhou. Neste ponto, quando a cabeça do 9º infantil apareceu, Yi Yun disparou uma flecha do arco do sol penetrante das 9 mortes. O puro Yang Yuan Qi atingiu o longo pescoço do 9 Ying. Sentindo a dor, o 9 Ying soltou um grito ensurdecedor que explodiu na água do mar. Orelhas Yunia imediatamente começaram a sangrar. No entanto, ele ignorou e, com uma torção repentina de seu corpo, ele disparou mais flechas do arco de reconhecimento do sol do 9 mortes. Assobiu, assobiu, assobi. Em geral, 3 raios dourados voaram. Cada raio atacou a cabeça do 9 Ying, que explorou dentro do redemoinho. O corpo do 9 Ying começou a correr ao redor enquanto ele ainda gritava. As terríveis ondas de som se espalharam por centenas de quilômetros. Incontáveis peixes foram feitos em pedaços por essa onda sonora. Até mesmo alguns animais marinhos na área de 50 quilômetros não conseguiram resistir à onda de som penetrante e morreram devido à ruptura de órgãos. Yuan Qi Yi Yun, a defesa de Yi Yun tornou-se instável e vários ferimentos com sangue apareceram em seu corpo.
Os dedos e a mão que ele usava para puxar a corda já mostravam sinais de quebrar e estavam sangrando. Usar o arco perfurante do Sol das 9 mortes várias vezes seguidas causou uma grande tensão no braço de Yi-Yun. Embora o nono infantil tenha sido ferido por 3 flechas, seus ferimentos foram menos graves do que os de Yi-Yun. Aquele que é a maior parte do próprio Yi-Yun sofreu com o ataque de Yi-Yun ao 9 Ying. Essa proteção física incrível fez Yi-Yun se sentir desesperado. Yi-Yun apertou os dentes enquanto seu corpo estava coberto de sangue. Aproveitando o momento de retirada do 9 Ying, ele inesperadamente espalhou seu Yuan Qi e usou a técnica de movimento do Sol do Corvo dourado para escapar. Ele se moveu em direção à entrada da área mística de a Grande Imperatriz. À frente e atrás dele, a água do mar se separou uma da outra, enquanto as outras cabeças do 9 Ying também apontavam para ele. Yi-Yun usou o Sol do Corvo dourado até o limite e, em um momento crítico, seu corpo conseguiu desaparecer na Porta da Luz. Bum! Estrondo! Bum! A porta de luz da área mística da Grande Imperatriz sofreu todos os ataques. Embora o 9 Ying fosse extremamente poderoso, ele falhou em destruir a entrada do reino místico. No momento em que passou pela porta de luz, Yi-Yun imediatamente pegou uma relíquia antiga e a engoliu. Ele limpou o sangue de um canto de sua boca e ele olhou para a porta de luz. Seus olhos brilharam com espírito de luta. A verdadeira batalha apenas começou. A 100,000 metros de profundidade no mar, Yi-Yun sabia que não era páreo para o 9 Ying. Sua escolha de campo de batalha foi a área mística da Grande Imperatriz. Só aqui ele teve a chance de lutar contra o 9 Ying. No entanto, o 9 Ying tinha um certo nível de inteligência. Se Yi-Yun desaparecesse pela Porta da Luz logo no início, o 9 Ying não iria persegui-lo. Yi-Yun lutou contra o 9 Ying pela primeira vez, ferindo-o e deixando-o com raiva. Visto que a força de Yi-Yun não era rival do 9 Ying, mas ele ainda foi capaz de feri-lo, pode-se imaginar o descontentamento da cobra. Isso fazia parte do plano de Yi-Yun e também do maior apoio de Yi-Yun no combate solo no Mar de 10.000 Tribulações. Capítulo 577 – Lutando contra o 9 Ying. No fundo do mar, o 9 Ying olhou para a Porta da Luz com seus 19 olhos. Ele estava puto. Este homenzinho não só o fez sofrer, mas também o fez perder um pouco de chi e sangue. O 9 Ying terá que comer alguns tesouros celestiais apenas para compensar suas perdas. No mar intransponível, esta região do mar era bastante árida. O Yuan Qi do céu e da terra era relativamente fino, então como ele poderia encontrar o tesouro celestial? Isso é muito difícil. Mas naquela época, as bestas desoladas de um Crocédicea dependiam de absorver a essência do mundo ou extrair energia dos corpos das bestas desoladas que comiam para ajudá-los a crescer. E agora o 9 Ying estava à beira da vinda da calamidade celestial. Ele não deve desperdiçar nem mesmo uma gota de energia, pois a acumulou para sobreviver à primeira calamidade celestial em sua vida. Este também foi o motivo pelo qual ele veio correndo até aqui das profundezas, sentindo pura energia. Ele nunca esperou que sua caçada falhasse e, em vez disso, acabaria perdendo uma grande quantidade de energia. Como o 9 Ying pôde suportar isso? O 9 Ying olhou para a entrada do reino místico da Grande Imperatriz com indignação. Ele podia sentir as vibrações do rico Yuan Qi do céu e da terra emanando da entrada do reino místico. No entanto, sua mente e instintos lhe disseram sobre um possível perigo na entrada, e que não era tão seguro quanto o mar intransponível com o qual ele estava familiarizado. No entanto, se ele não entrasse, as perdas que sofreu o deixariam ressentido. E sua energia atual acumulada não foi suficiente para suportar a calamidade celestial. Em vez de esperar que a calamidade celestial o destruísse, era melhor apostar na sorte. O 9 Ying gritou, seu corpo maciço fez com que a água do mar se dividisse e ele correu em direção à entrada da área mística da Grande Imperatriz.
Bem, o 9 recém-nascido sentia-se tonto ao ser transportado pelo espaço. Instantaneamente, a cena diante dos meus olhos mudou. Isso ocorreu devido à mudança abrupta da alta pressão do mar profundo para a área mística da Grande Imperatriz. O 9 Ying não estava pronto para isso. Apesar de seu intelecto, ele nunca deixou as profundezas do mar. Nas profundezas do mar, a pressão que o 9 Ying sentia era enorme. Mas agora, com um teletransporte repentino para a área mística da Grande Imperatriz, se fosse uma fera do deserto mais fraca, seria instantaneamente feito em pedaços. Mesmo que o 9 Ying tivesse um corpo forte e não tivesse medo de uma mudança repentina na pressão, a queda repentina na pressão fez com que seus vasos sanguíneos aumentassem e uma grande quantidade de sangue fluísse em seu cérebro. Isso deixou sua mente em branco por um momento. Naquele momento, houve um assobio agudo que apareceu de repente do nada. Um assobio estonteante feixe dourado apareceu, rasgando o espaço de um lado. Era uma flecha de Yang puro condensado de Yuan Qi. Ela voou para frente, seguida por um terrível estrondo sônico. Com uma atmosfera dilacerada, uma flecha envolta em fogo disparou diretamente no peito do 9 Ying. A uma distância de cerca de 200 metros do 9 Ying, Yi Yun estava com o arco das 9 mortes penetrantes do sol em sua mão. Ele atirou uma flecha. Ele reuniu energia por um tempo e ativou totalmente o Sutra do Coração da Grande Imperatriz, reunindo a poderosa energia do Yang puro para formar uma flecha que lembrava o próprio Sol. Para puxar a corda e usar a enorme quantidade de energia necessária, ele quase sacrificou os músculos do braço. Porém, mesmo no momento de atirar a flecha, ele ainda estava esperando. Ele estava esperando o momento em que o 9 Yin apareceria na área mística da Grande Imperatriz. Ele teve uma experiência terrível, poder ofensivo do 9 Ying, e ele fugiu para a área mística da Grande Imperatriz à beira da morte. Mas ele não se escondeu e não se acovardou. Em vez disso, ele se acalmou e esperou o momento certo para lançar um ataque secreto. Visto que a diferença de força entre Yi Yun e o 9 Ying era muito grande, ele não poderia deixar passar nenhuma oportunidade de realmente ferir o 9 Ying. Peng, a forte vibração da corda do arco foi acompanhada por uma vibração poderosa, que causou cortes profundos de sangramento nos dedos de Yi Yun. Porém, menos ele não sentiu dor quando seus olhos estavam queimando. Ele olhou para a flecha. Se uma das cabeças do 9 Ying for cortada, outra tomará seu lugar. Portanto, o alvo de Yi Yun era o coração do 9 Ying. E naquele momento, o 9 Ying, que acabava de recuperar a consciência, não tinha como se esquivar dessa flecha. Ele lançou um rugido furioso. Bum! Estrondo, estrondo, estrondo. A flecha penetrou em seu peito e houve uma explosão de Yuan Qi no corpo do 9 Ying com uma tremenda quantidade de pura energia Yang. A carne do 9 Ying foi torcida e escamas voaram ao redor. A flecha de Yi Yun rompeu as formidáveis defesas corporais do 9 Ying. Uma flecha entrou no corpo do 9 Ying. O sangue começou a fluir enquanto a pura chama Yang se espalhou. O 9 Ying gritou repetidamente nas chamas. O som era como 1 bilhão de bebês chorando. Ondas sonoras aterrorizantes irromperam em todas as direções por 1000 milhas. Isso foi feito no reino místico da Grande Imperatriz. Se fosse no mundo Tianyuan, a cidade inteira poderia entrar em colapso com o grito do 9 Ying. Todas as formas de vida na cidade serão explodidas por esta onda sonora, aterrorizante. Yi Yun já estava preparado e usou seu Yuan Qi para proteger seu corpo. No entanto, ele ainda se sentia como se estivesse em um pequeno barco durante uma terrível tempestade. Isso à força forçou ele cuspir um gole de sangue. Tal resultado ocorreu até mesmo no reino místico da Grande Imperatriz. Se Yi Yun estivesse agora nas profundezas do mar, ele não teria chance de ganhar. Embora o peito do 9 Ying tenha sido perfurado por uma flecha, esta lesão não teve nada a ver com sua vitalidade essencial. Yi Yun também tinha conhecimento sobre isso.
Depois de disparar a flecha, ele não parou. Com um longo baque, ele atacou o Nove Ying com uma espada quebrada sem nome em sua mão. A espada brilhou como um raio em um raio e cortou o fogo, atingindo o ferimento no peito do Nove Ying. O feixe da espada ficou em silêncio, mas quando afundou no ferimento no peito do Nove Ying, ele girou instantaneamente em milhares de espadas de agulha que perfuraram a carne do Nove Ying. As 9 cabeças do Nove Ying se endireitaram, cada cabeça mostrava sua própria dor e raiva. Bão, 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 o Nove Ying estava destruindo tudo ao seu redor, agitando freneticamente a cauda. A terra do reino místico da grande imperatriz era extremamente confiável, mas depois de receber tais golpes, ela também tremeu ligeiramente. No entanto, neste ponto, Yun já havia se distanciado. Ele nem mesmo olha para o resultado do ataque de espada. No momento em que o Nove Ying se recuperou do choque, o homem odiado já havia desaparecido de seu campo de visão. Isso o enfureceu ainda mais. No entanto, o Nove Ying tinha sentidos aguçados. Ele sentiu a respiração de Yi Yun e olhou naquela direção e o perseguiu. O Nove Ying nunca havia sofrido ferimentos tão graves. Este homem realmente o irritou. Yi Yun fugiu apressadamente, usando a técnica do sol do corvo dourado até o limite. Ele não parou por um minuto. Ele podia ouvir os sons estrondosos que estavam atrás dele. O perigo rapidamente o alcançou. Mesmo correndo rápido o suficiente, a velocidade do Nove Ying no solo ainda era muito terrível. E com a pressão que ele sentiu, ele sabia que o Nove Ying estava determinado a matá-lo a todo custo. Yi Yun nem mesmo voltou atrás. Ele expandiu seu Yuan Qi ao limite e começou a controlar a matriz de disco com sua mente. Ele convocou a Torre do Advento Divino. Bum! Uma enorme torre caiu do céu e pousou na frente de Yi Yun. Com a força atual de Yi Yun, ele ainda era incapaz de usar a divina Torre do Advento como um ataque, mas não foi um problema para ele controlar seu movimento. Yi Yun entrou na Torre do Advento Divino, capítulo 578 Deserto da Morte. Quando o Nove Ying perseguiu Yi Yun, ele não parou quando viu Yi Yun entrar na Torre do Advento Divino. Ele imediatamente correu para a Torre do Advento Divino. Neste momento, o Nove Ying confiou em seus instintos animais primitivos. Não há mais razão deixada nele. Com toda a sua natureza, ele queria devorar Yi Yun. Bum! O Nove Ying ferido caiu nas escadas do Torre do Advento Divino. No entanto, a escada não se moveu, mas causou dor em todo o Nove Ying. A Torre do Advento Divino era muito espaçosa e os materiais usados para criar a Torre do Advento Divino eram resistentes. E sua força foi aumentada por técnicas de matriz. Embora o poder destrutivo do Nove Ying fosse grande, ele falhou em causar um rebuliço na Torre do Advento Divino. Assim, Yi Yun permitiu que ele entrasse na Torre do Advento Divino. Depois que o Nove Ying enfurecido entrou na Torre do Advento Divino, suas 9 cabeças giraram em todas as direções, e 18 de 19 das suas olhos examinaram cada canto do ambiente. No entanto, ele não encontrou um único vestígio de Yi Yun. O Nove Ying furioso estava acenando sua cauda, sem analisar, ondulando no ar, na esperança de nivelar este lugar. No entanto, quando sua cauda bateu no chão ou nas paredes, eles permaneceram ilesos. Nenhuma única marca permaneceu neles. Em contraste, as escamas do Nove Ying estavam rasgando e sangrando. Raiva. Os olhos do Nove Ying estavam vermelhos como sangue. Ao se perder no grande salão, ele uivou. Seu corpo era como um vulcão em ebulição, pronto para entrar em erupção a qualquer momento. De repente, o Nove Ying olhou para cima e olhou para a porta de luz que levava ao segundo nível da Torre Divina do Advento. A presença humana parecia emanar de trás daquela porta. Um lampejo de fúria brilhou nos olhos do Nove Ying quando ele imediatamente correu para ela. Naquele momento, no 5º andar da Torre do Advento Divino, Yi Yun, após hesitar à porta da luz, apareceu no familiar tabuleiro de cultivo Yin. A porta de luz desapareceu imediatamente atrás dele.
Esta sala de cultivo foi aquela em que Yi Yun e Lin Xintong passaram 6 anos juntos. Agora posso relaxar temporariamente. O rosto de Yi Yun estava pálido. Ele limpou o sangue em volta da boca. Ele andou no fio entre a vida e a morte várias vezes para finalmente alcançar este resultado. Não apenas a porta de luz atrás dele, até mesmo a entrada para a Torre Divina do Advento e a área mística de a Grande Imperatriz desapareceu a um segundo. O Nove Yin foi trancado na Torre Divina do Advento. De acordo com seus sentimentos, o Nove Yin já apareceu nas terras desérticas do segundo nível da Divina Torre do Advento. E depois de passar pela primeira porta de luz, Yi Yun a selou com força. O Nove Yin foi trancado no segundo nível. Havia um espaço infinito que permitiu ao Nove Yin enlouquecer. A pedido de Yi Yun, um holograma da Torre do Advento Divino do conjunto de discos que ele recebeu apareceu na frente de Yi Yun. Ele correu os dedos sobre a matriz de disco e um feixe de luz rompeu da matriz. Depois disso, Yi Yun não se preocupou mais com o Nove Yin. Ele se sentou de pernas cruzadas no chão antes de fechar os olhos suavemente. As terras devastadas do segundo nível da Torre Divina do Advento. O Nove Yin vagava ao redor deles em um ritmo acelerado. Seu surgimento fez muitos das feras desoladas tremerem de medo. Eles se esconderam em suas cavernas e não ousaram se mover. O Nove Yin se enfureceu no chão, procurando ansiosamente pelos rastros de Yi Yun. Quando ele chegou pela primeira vez, ele ainda podia sentir a presença de Yi Yun emanando de algum lugar aqui, mas em um piscar de olhos, Yi Yun desapareceu completamente, sem deixar vestígios. Isso excitou muito o Nove Yin, uma criatura semelhante, o Plâncton, que ele poderia absorver tão facilmente, infligiu esses ferimentos nele. Agora, depois de segui-lo até aqui, ele não consegue nem encontrar um traço dele. Com a inteligência do Nove Yin, ele lentamente começou a perceber que foi enganado por um humano estúpido. Em fúria, ele destruiu tudo à sua frente. Ele correu ao redor, mas de repente ele se viu em um trecho de deserto. O deserto era infinito e estava incrivelmente quente lá. Quando ele entrou no deserto, o Nove Yin parecia estar perdido. Quando ele olhou em volta, as terras do deserto atrás dele haviam sumido. Ele se lembrou de que acabara de se jogar no deserto e, como raciocinou logicamente, ainda deve ver a estrada de volta para as terras do deserto. No entanto, parecia que o deserto havia se expandido repentinamente, substituindo as terras originais do deserto. O Nove Yin sentiu que algo estava errado. Agora ele estava com raiva e em pânico. Ele começou a rugir e correr. Ele sentiu um medo instintivo deste deserto. Ele queria fugir dela, mas não importava quanto tempo corresse, não havia fim para isso. Com o passar do tempo, não havia vestígios de um humano e as feridas do Nove Yin não cicatrizaram. O sangue continuou a fluir, manchando a areia amarela do deserto. A dor no peito não diminuiu sem mostrar sinais de cura. O Nove Yin estava atordoado, a dúvida em seus olhos. Seu corpo teve uma incrível velocidade de recuperação e, em princípio, as feridas deveriam ter cicatrizado, mas eles ainda não o fizeram. Enquanto o Nove Yin contemplava isso, ele abriu suas 9 bocas e aspirou ansiosamente o ar. Contanto que ele tenha absorvido o suficiente da essência do mundo, suas feridas vão sarar rapidamente. Bestas do deserto que atingiram um certo nível, assim como pessoas que alcançaram um certo nível de cultivo, podiam evitar comer. Eles poderiam até sobreviver sem respirar. Seus corpos tinham poderosas habilidades de autocura, permitindo-lhes curar muitos ferimentos por conta própria. Mas neste cenário havia uma ressalva. Era necessário conectar-se com as energias do céu e da terra. Os guerreiros consumiram Yuan Qi e as feras do deserto consumiram a essência do mundo. Era uma fonte de energia que fortalecia suas vidas. Se essa conexão fosse quebrada, mesmo os guerreiros mais fortes e as feras mais perigosas do deserto aos poucos perdiam a energia de seus corpos.
Sua vitalidade ficou mais fraca e, naturalmente, eles morreram por falta de energia. Pelo mesmo princípio, mortais morreram de fome, e por causa disso, o mar intransponível recebeu seu nome. Se alguém fosse longe demais no mar intransponível, o Yuan-Qi do céu e da terra se tornaria cada vez mais fino. Então, uma pessoa, mesmo o grande imperador, ficará impotente sem suplementação ou suporte de energia. Quando uma pessoa gasta toda a sua energia, ela gasta até o poder mágico que possuía. Portanto, o 9 Yin, que viveu no mar intransponível toda a sua vida, foi seduzido pela energia pura no reino místico da grande imperatriz. Com esta energia, ele sentiu que poderia sobreviver com sucesso à calamidade celestial. No entanto, agora que abriu a boca para tentar absorver a essência da paz do deserto, ele congelou. Seus 19 olhos estão congelados nas órbitas. Ele ficou momentaneamente atordoado antes de esticar o pescoço mais uma vez, tentando respirar. O vento uivou e as dunas de areia se moveram para a inalação do 9 Yin. A areia estava subindo para o céu. No entanto, o que ele queria absorver não existia. Neste mundo havia ar, céu e areia amarela, mas não havia uma partícula da energia do céu e da terra nele. O sangue ainda jorrava do peito do 9 Yin. Sem energia, suas feridas cicatrizarão ainda mais lentamente e a energia e o sangue de seu corpo continuarão a se esgotar. Ele ficará mais fraco. Mas mesmo nas profundezas do mar intransponível, havia uma pequena quantidade de energia do céu e da terra. O 9 Yin nunca esperava encontrar-se em um lugar tão traiçoeiro. Uma sensação de perigo sem precedentes envolveu imediatamente o 9 Yin. Este poderoso animal do deserto estava com medo. Ele correu desesperadamente pelas terras sem fim, segurando suas 9 cabeças erguidas. Bocas serpentinas se abriam constantemente na tentativa de encontrar a essência do céu e da terra. No entanto, foi tudo em vão. Exatamente 7 dias depois, o 9 Yin ainda estava em execução na pesquisa. Neste momento, não se importava mais com a figura de Yi Yun, ele queria apenas uma coisa, deixar este deserto de morte. Nos últimos 7 dias, ele só conseguiu manter sua vida usando a energia armazenada em seu corpo. Ele não tem muita energia sobrando e ele estava ficando com mais fome. As escamas em seu corpo ficaram opacas. Sua aura também estava muito enfraquecida. Houve um lampejo de luz enquanto ele cruzava as dunas de areia pelas quais havia passado incontáveis vezes em busca de uma saída. O ponto de luz rapidamente se expandiu para a porta de luz e pura energia se espalhou a partir dela. As 9 cabeças do 9 Yin imediatamente se voltaram para ele. Ele viu um homem com um arco dourado emergindo lentamente da porta da luz. Era aquele homem. Os 19 olhos do 9 Yin ficaram vermelhos imediatamente. A raiva que vinha se acumulando por 7 dias explodiu. Ele podia sentir vagamente que este homem o havia atraído para o deserto. E este homem definitivamente conhecia o caminho para sair do deserto. Capítulo 579 Selo Animal da Vida. Yi Yun endireitou-se enquanto seu Yuan-Qi circulava, enquanto segurava o arco do sol penetrante das 9 mortes. 7 dias de tratamento permitiram que ele se recuperasse totalmente de sua melhor condição, e ele até melhorou um pouco. Uma batalha de vida ou morte com o 9 Yin ajudou Yi Yun a obter um novo entendimento de suas próprias artes marciais. Quando o 9 Yin viu Yi Yun, seus olhos se arregalaram tanto que pareciam explodir. Este foi o homem que o trouxe para a alça. Ele precisava desesperadamente do Yuan-Qi do céu e da terra. Se ele devorar esta pessoa, isso lhe trará algum tipo de realização. O 9 Yin atacou Yi Yun. Morra! Os olhos de Yi Yun brilharam quando ele puxou o recu do sol penetrante das 9 mortes e atirou uma flecha de puro Yang. 9 Yin agora estava com medo de uma flecha. Percebendo a flecha voando em sua direção, ele se esquivou apressadamente.
Ele sabia que se outra ferida aparecesse em seu corpo, sua condição mudaria para pior e as consequências seriam impensáveis. No momento em que o 9 Yin se esquivou, Yi Yun puxou a espada quebrada sem nome e cortou. O sol instantâneo pareceu fluir sobre o deserto na espada de Yi Yun, e o feixe da espada enviou um corte por todo o corpo do 9 Yin. O 9 Yin gritou desesperadamente enquanto a energia jorrava. Suas 9 cabeças abriram suas mandíbulas, e chamas, pingentes de gelo e relâmpagos roxos saíram deles. O 9 Yin era um dos favoritos das leis do céu e da terra. Cada uma de suas cabeças controlava uma das 9 leis. Essas 9 leis consistiam em 9 elementos: metal, madeira, água, fogo, terra, bem como certas leis, vento, chuva, trovão, relâmpago. Havia exatamente 9 deles. Depois de atacar uma vez, Yi Yun recuou imediatamente. Os violentos ataques do 9 Yin colocaram uma pressão tremenda em seu Yuan Qi protetor. Isso fez com que seu sangue ficasse turbulento e ele sofreu ferimentos leves. No entanto, o 9 Yin sofreu ferimentos graves. Yi Yun abriu uma ferida profunda em seu peito. Outro ferimento foi adicionado àqueles que já estavam no corpo do 9 Yin. Nós vamos matar! Yi Yun riu alto enquanto voava alto para o céu antes de desaparecer. Ah! O 9 Yin gritou fortemente. Seu enorme corpo começou a flutuar tentando atacar Yi Yun. No entanto, o desaparecimento de Yi Yun fez seu rabo gordo balançar no ar vazio. Ele desapareceu. Os olhos do 9 Yin ficaram esbugalhados. Este plâncton desapareceu bem na frente de seu nariz. Ele estava furioso, atacando indiscriminadamente o vazio onde Yi Yun havia evaporado. Dunas de areia foram derrubadas e marcas de garras permaneceram no deserto sem fim. No entanto, ele foi rapidamente capaz de se acalmar. Ele sabia que sem a essência do céu e da terra para sustentá-lo, o desperdício de energia era equivalente ao suicídio. Suas feridas ficarão mais sérias e sua vitalidade acabará. Neste momento, Yi Yun já voltou ao 5º nível da Torre Divina do Advento. Ele verificou seus ferimentos e não pôde evitar respirar. 9 Yin era realmente assustador demais. Ele ainda poderia ter tal poder ofensivo, apesar de ser tão fraco. Ele se sentou de pernas cruzadas e engoliu a relíquia. Quando eu me recuperar, voltarei a você. Yi Yun fechou os olhos. 3 dias depois, Yi Yun reapareceu na frente do 9 Yin. Desta vez, o 9 Yin estava ainda mais zangado. Ele está esperando por Yi Yun há muito tempo. No entanto, Yi Yun usou as mesmas táticas. Ele disparou uma flecha e cortou seu sabre antes de usar sua técnica de movimento para saltar para a porta de luz que apareceu no vazio. Terras sem fim estavam cobertas de cicatrizes do sabre de Yi Yun e do sangue do 9 Yin. O 9 Yin era extremamente louco, mas ele era forte. Desta vez, o 9 Yin nem ficou furioso. Ele sabia que era inútil. 2 dias depois, Yi Yun apareceu pela 3ª vez. Cada vez que lutava contra o 9 Yin, Yi Yun sofria menos lesões e sua taxa de recuperação também aumentava. O intervalo de tempo entre suas lutas com o 9 Yin foi cada vez menor. Quanto ao 9 Yin, seus ferimentos foram ficando mais sérios e ele começou a ficar sem energia para lutar. Ele era o senhor do mar intransponível, uma besta feroz do fundo do mar, e mesmo sem o Yuan Qi do céu e da terra apoiando-o, ele ainda era uma força a ser considerada. No entanto, este homem entrou e saiu quando quis. As técnicas de movimento que ele usou eram estranhas. Ele veio sem aviso e saiu sem deixar um único rastro. E seus ataques estavam ficando mais fortes. O 9 Yin estava consciente, ele já sentia que esta pessoa estava simplesmente testando seus ataques e leis para melhorar suas técnicas de espada e sabre. Consequentemente, seus ataques ficavam mais fortes a cada dia. No final, Yi Yun pôde vir 2 vezes por dia. Ele até teve tempo para descansar 1 hora antes de aparecer diante do 9 Yin.
O 9 Ying passou de uma antecipação furiosa da aparência de Yi Yun à esperança de que Yi Yun não aparecesse, e finalmente a sentir ansiedade e medo quando Yi Yun apareceu. Quando Yi Yun finalmente reapareceu, ele já havia caído no chão. Oh, você desiste da resistência. Yi Yun segurava uma espada quebrada sem nome, flutuando no ar, enquanto o 9 Ying jazia no chão. Nenhuma de suas 9 cabeças se moveu. Você sucumbiu ao seu destino. Yi Yun pousou em frente ao 9 Ying. Uma das cabeças de Go se virou e olhou para Yi Yun com um único olho. Seu olhar estava vazio, sem qualquer brilho. Yi Yun pensou um pouco antes de jogar a relíquia para o 9 Ying. Mesmo assim, o 9 Ying nem olhou para ele. Você nem quer arriscar e restaurar um pouco de Yuan Qi? Yi Yun coçou o queixo. O 9 Ying estava claramente nas últimas, e não só isso, ele havia perdido a vontade de lutar. Ele também sabia que não fazia sentido engolir a relíquia. Como essa pessoa astuta, que possuía todos os meios desavergonhados, poderia lhe dar liberdade? Ele já estava com medo de Yi Yun e só queria a morte. Mesmo que Yi Yun cortasse seu pescoço com um sabre, ele não se moveria 1 milímetro. Yi Yun estava aqui e olhou para o 9 Ying, que perdeu a capacidade de resistir. No entanto, ele não apreciou a sensação de vitória. O motivo pelo qual o 9 Yin estava em seus braços era para coagir o Dao Celestial. Os 9 desastres celestiais foram como 9 maldições que o impediram. Eles impulsionaram o 9 Yin a crescer e melhorar continuamente. Ele passou toda a sua vida no mar que descansa em busca de tesouros celestiais para que pudesse expressar seu potencial. E por esta razão ele assumiu todos os tipos de riscos. Como resultado, ele arriscou entrar na Torre do Advento Divino e caiu nas mãos de Yi Yun, que era muito mais fraco do que ele. O 9 Ying lutou muito durante toda a sua vida, mas apesar disso, os tesouros celestiais que podiam ser encontrados no mundo de Tian Yuan não foram suficientes para sobreviver à calamidade celestial. Ele era de ascendência real entre as variedades de hidra de 9 cabeças, mas devido ao seu nascimento no mundo errado, ele estava destinado a terminar tragicamente. Yi Yun podia ver as semelhanças dele e este 9 Ying. Ele também foi forçado pelas circunstâncias da vida. Ele agarrou-se a qualquer oportunidade para aumentar sua força ou se desfaria em pó. Yi Yun caminhou até as 9 cabeças do 9 Ying, segurando uma espada quebrada sem nome. Essa espada já havia matado deuses e seria extremamente fácil usá-la para matar o 9 Yin, que havia perdido energia. Mas Yi Yun não tinha intenção de matá-lo. Normalmente, as técnicas de totem místico requerem matar para condensar o selo da besta. No entanto, havia 2 tipos de selos da besta mencionado em Totem Titen Touzan Beast. Um era o selo da morte da besta e o outro o selo da vida da besta, capítulo 580, concessão. O selo da morte da besta era idêntico a outras técnicas de totem místico. Vinha matando uma fera do deserto, extraindo a essência da vida dela e fundindo essa essência com o corpo de alguém. Anteriormente, quando Yi Yun matou a espécie Golden Crow, ele usou o selo da morte da besta para condensar o totem externo. Na verdade, a cópia restante do totem das 10.000 besta, que estava no reino divino Tai, descreveu o procedimento para obter o selo da morte da besta. No entanto, na Torre do Advento Divino, depois que Yi Yun recebeu a versão completa do totem das 10.000 besta, ele descobriu outra forma de condensar o selo da besta, era o selo da vida da besta. Na situação de não matar a besta do deserto, mas condensá-la no selo da vida da besta, o espírito, chi, alma e sangue da besta do deserto se fundirão com seu corpo. De certa forma, era como um contrato bestial. Após o mestre do selo ter domado o espírito da besta, ele pode criar um contrato com a besta, deixando o espírito da besta em seu corpo. Ele pode então convocar o contrato da besta na batalha, se necessário.
A diferença entre o selo da vida da besta e o contrato da besta era que a besta do deserto não podia mais recuperar sua forma de besta. Ele se tornará outra forma de vida, semelhante à essência espiritual ou alma espada. Depois que o selo da vida da besta se fundir com o corpo do Criador, o Criador receberá muitos benefícios. Ele poderá contar com a força da besta do deserto e com uma pequena parte de suas propriedades nomológicas. Além disso, o Criador pode alimentar constantemente a besta do deserto, que estava na forma do selo da vida da besta. Conforme a besta do deserto cresce, o poder do cultivador aumentará de acordo. Havia muito mais benefícios a serem obtidos com o selo da vida da besta em oposição ao selo da morte da besta. Mas, em comparação, o selo da vida da besta tinha muitas limitações. O selo da morte da besta pode ser condensado, matando dezenas de milhares de espécies antigas, e milhares delas podem ser formadas. No entanto, o homem que cultiva o totem das 10.000 bestas só pode formar 3 selos da vida da fera. No pequeno estágio de sucesso do totem das 10.000 bestas, ele pode condensar um. A segunda, quando está em grande estágio de sucesso, e a terceira, quando domina totalmente a técnica. Portanto, cada distribuição do selo da vida da besta foi muito valiosa para Yi Yun. Yi Yun escolheu o 9 Yin apenas após profundo deliberação. Jovem 9 Yin pode não ser forte, mas ele tinha potencial. Se ele pudesse transformar o 9 Yin no selo e ela sobreviver a seus 9 desastres celestiais, este 9 Yin se transformará em uma besta extremamente aterrorizante. No entanto, era muito difícil alimentar o 9 Yin dos 9 desastres. Pode nem mesmo ser possível no céu imperial do deus Yang. O preço era ótimo, então mesmo grandes personalidades no céu imperial do deus Yang podem não ser capazes de lidar com isso. No entanto, Yi Yun acreditava que o esforço humano era o fator decisivo. Contanto que tenha tenacidade, sorte e trabalho árduo, até mesmo um mortal comum pode se tornar o incomparável grande imperador. Além disso, Yi Yun tinha uma fonte de cristal púrpura. O 9 Yin tinha potencial para crescer, então com base apenas nisso, isso foi o suficiente para Yi Yun. 9 Yin, Yi Yun ficou na frente da cabeça central do 9 Yin. A enorme cabeça estava deitada no chão, mas seus 3 olhos estavam olhando para Yi Yun. Você nasceu no mundo de Tian Yuan. O lamentável Yuan Qi do céu e da terra está aqui, então não há tesouros celestiais suficientes aqui. É quase impossível para você sobreviver aos desastres celestiais. O 9 Yin não entendia a fala humana, mas graças à conexão espiritual de Yi Yun, ele entendeu o que Yi Yun quis dizer. Embora estivesse indignado, ele foi forçado a admitir que o homem estava certo. Preso no mundo de Tian Yuan, ele parecia uma carpa em águas rasas, para a qual era impossível se transformar em um dragão divino. Sua primeira calamidade celestial está se aproximando e você não tem chance de sobreviver. Como uma hidra de 9 cabeças que despertou uma linhagem ancestral, você só quer virar pó. Quando Yi Yun disse isso, o 9 Yin ficou agitado. Ele moveu seu corpo enfraquecido como se dominado pela emoção. As palavras de Yi Yun tocaram os 9 Yin. Como uma hidra real de 9 cabeças, ele deveria ter desfrutado de glória infinita como o rei de sua espécie. Mas agora, seu sangue é um desastre. O 9 Yin, que não conseguia crescer, era ainda mais fraco do que a hidra de 9 cabeças usual. Não tinha reputação entre as espécies de hidra de 9 cabeças. Como ele poderia chegar a um acordo com o título de uma besta de baixo grau do deserto, sendo de sangue real? Eu te dou 2 opções. Primeiro, eu mato você e então crio o selo da morte da besta em você e você se torna meu segundo totem externo. Segundo, você se rende a mim e será retrabalhado no selo da vida da besta. Você vai continuar a viver na forma do selo da besta. Quando chegar a hora certa, vou alimentá-lo e permitir que você supere cada calamidade celestial para se tornar mais forte.
Você pode perder alguma dignidade e liberdade, mas viverá e poderá até se tornar o 9 Yin dos 9 desastres. Você pode deixar o mundo de Tian Yuan e viajar através do espaço para ver coisas diferentes e experimentar um vasto mundo. Você se tornará uma testemunha de milhões de anos de história de desenvolvimento, tornando-se o principal ser deste mundo. Yi Yun descreveu um futuro esplêndido. Esta foi sua promessa ao 9 Yin, assim como a meta que ele havia estabelecido para si mesmo. O 9 Yin ficou em silêncio. O que Yi Yun descreveu foi o que ele desejava. Yi Yun não tinha pressa. Ele ficou ao lado do 9 Yin e silenciosamente aguardou sua decisão. Os 19 olhos do 9 Yin se abriram e 19 olhares pousaram em Yi Yun. Ele parecia estar tentando descobrir se essa pessoa seria capaz de criar os milagres que disse. Embora o 9 Yin tivesse pouco contato com as pessoas, ele ainda poderia dizer que a pessoa oposta a ele possuía talento e potencial aterrorizantes. Depois de muito tempo, Yi Yun sentiu que a animosidade do 9 Yin havia desaparecido. Yi Yun sabia que isso significava que o 9 Yin concordava. Mesmo que ele não quisesse, era a melhor escolha que ele poderia fazer no momento. Algumas feras do deserto preferem a dignidade à vida. No entanto, o 9 Yin não fez tal escolha, não porque ele estava com medo da morte, mas porque ele estava indignado. Ele ficou indignado que ele estava em silêncio morreria em vez de ter uma linha de sangue tão poderosa. Vendo o consentimento do 9 Yin, Yi Yun deu um suspiro de alívio. Embora ele já tivesse decidido que mesmo se o 9 Yin não concordasse, ele ainda criaria o selo da vida da besta com ele, seu efeito seria pior devido à relutância do 9 Yin. Afinal, foi necessária cooperação para alimentar o 9 Yin. Ele ajustou sua mente e formou selos de mão e eles cobriram o 9 Yin. Esses selos lentamente condensaram no 9 Yin, profundamente imprimindo-se nele para formar os padrões do Tao, que parecem sólidos. Os padrões do Tao se espalharam e cobriram todo o corpo do 9 Yin. Finalmente, o 9 Yin começou a emitir uma luz ouro-avermelhada. Sob esta luz, seu corpo encolheu gradualmente até ficar do tamanho da mão de uma criança antes de entrar no corpo de Yi Yun. Depois disso, uma linda tatuagem de hidra de 9 cabeças apareceu no braço de Yi Yun. Ele criou com sucesso o selo da vida da besta. No momento do 9 Yin fundido com seu corpo, Yi Yun sentiu seu sangue ferver. Uma imensa quantidade de energia se espalhou por todo o seu corpo enquanto ele lentamente começou a se transformar. A semente nomológica, plantada profundamente em sua base, Yuan parecia se mexer com essa quantidade de energia e parecia começar a germinar lentamente. Tá gostando dos nossos vídeos? Deixe seu like. E se inscreva no canal. Tem alguma sugestão? Deixe nos comentários.